Então, vamos, Bezrat Hashem, dar continuidade. Aqui a gente vai firme e forte, a gente não desiste. Estamos já na mitzvah Kuf Yud Dalet, na mitzvah 114 das 613 mitzvot da Torá. E vamos ver na Parashá Vayakel. A gente, na aula passada, terminamos a Parashá Ki Tisa com a mitzvah de misturar carne com leite. E hoje a gente vai ver a Parashá Vayakel, ela tem uma única mitzvah, uma mitzvah lotase, uma mitzvah negativa, e depois a gente vai finalmente terminar aqui o livro de Shemot, porque na Parashá, a gente vai ver que na Parashá Pekudei, a última Parashá de Shemot, não tem nenhuma mitzvah, e já vamos entrar, Bezrat Hashem, hoje na Parashá Vaikra. Parashá Vaikra, muita gente tem medo de estudar Parashá Vaikra, é a Parashá dos Korbanot, é a Parashá de Tumá e Tahará, de impureza, de pureza, do Metzorá, daquela doença que vinha por causa do Lashon Hará, e outros tipos de impureza, do Zav. Então, é uma oportunidade. A verdade é que dá medo mesmo, porque são conceitos muito não palpáveis e que poucas pessoas conhecem. Então, Bezrat Hashem, vamos ser um dos poucos que vamos conhecer um pouquinho melhor e, Bezrat Hashem, tentar se aprofundar, pelo menos um pouquinho do que é. Óbvio, a gente já viu nas outras mitzvot até agora, não é que ele se aprofunda em todos os detalhes, é uma visão geral de todas as mitzvot, e também o principal é o tam, é o motivo que está por trás de cada mitzvah, que esse é talvez uma das coisas mais importantes que a gente tem aqui no Sefer HaHinuch. Então, a mitzvah Kuf Yudalet, a única mitzvah que temos aqui na Parashá Vayakel, é Shelo Yasu Beis Din Mishpat Mavet Beshabat. O Beis Din não pode aplicar pena de morte no Shabat. Então, a gente poderia pensar que é óbvio, por que eu preciso dessa mitzvah aqui na Torá? Então, a gente poderia pensar que no Shabat, obviamente, a gente não pode fazer shritá, a gente não poderia matar um animal no Shabat, mas, por exemplo, korbanot pode fazer no Shabat. Então, coisas que estão associadas com as mitzvot do Beit HaMikdash, existem exceções. A gente poderia pensar que aqui a aplicação da pena de morte também é uma mitzvah da Torá. Nos casos onde é necessário, Deus nos livre. Então, o Talmud ele fala muito sobre o quanto a Torá, a gente falou também aqui no Sefer HaHinuch, o quanto a Torá quer evitar a aplicação da pena de morte, mas se precisa, pelo bem geral da nação, pela continuidade do mundo de uma maneira harmônica e equilibrada, às vezes precisa ter, mas a mitzvah 114, Kuf Yud Dalet, é que a gente não pode aplicar uma pena de morte se tiver no Shabat. Então, assim fala o Sefer HaHinuch, Shelo Yasu Dayanim Dinim Beshabat, que os juízes não façam a aplicação da justiça no Shabat, Klomar, quem recebeu uma condenação de pena de morte, existem 4 penas de morte diferentes. Então, se alguém recebeu uma dessas 4 penas de morte por qualquer coisa que ele tenha feito, e obviamente, para condenar com pena de morte, não pode esquecer, precisa de 2 testemunhas que viram, precisa receber a advertência antes de cometer o ato, para a pessoa saber que é proibido esse ato que a pessoa está fazendo. Então, é proibido que essa pessoa que foi condenada, lo yamitu beshabat, que não matem essa pessoa, não apliquem a pena de morte em pleno Shabat, shenemar, e assim está escrito na Torá, lo tevaru esh bechol moshvoiserem beyom HaShabbat, não acendam fogo em todos os seus assentamentos, em todas as suas habitações, Beyom HaShabbat. Então, a priori, olha que interessante o que é a Torá, como a Torá é profunda. Um versículo desse parece que está ensinando para a gente a proibição de acender fogo. Mas vem aqui os comentaristas da Torá e falam o Ba Perush Alav Vazé. Então, no Tratado de Evamot, ele fala Shelo Yisrefu Beis Din Beshabat uma das aplicações de pena de morte era Sreifá, era queimar a pessoa, na verdade não era queimar numa fogueira, era com chumbo fervendo, Deus nos livre, só da gente pensar já dá medo.
e, de novo, o Beit Din não quer aplicar, Deus não quer aplicar, mas quando é necessário tem que fazer. Então, Veu Adin Lecher Mitot, ou qualquer outra pena de morte. Então, aqui não está falando de acender fogo, literalmente, que isso a gente já tem outras fontes na Torá proibindo acender fogo no Shabat, e isso vale, obviamente, para qualquer derivação do fogo, que é o problema hoje em dia dos aparelhos eletrônicos, de acender uma lâmpada, de andar de carro, tudo isso envolve direto ou indiretamente o acendimento do fogo. Muita gente pergunta, mas por que não pode andar de carro no Shabat? Se na época de Moshe Rabbeinu não tinha carro? Então, a resposta é que o motor funciona com explosão. Toda vez que a gente está apertando o acelerador, eu estou injetando gasolina para que essa gasolina exploda e, com isso, faz o carro andar. Então, obviamente que a gente está criando fogo no Shabat se a gente está andando de carro. Então, aqui a proibição, na verdade, é para a gente não aplicar penas de morte no Shabat. Isso foi ensinado aqui para pena de morte através de queimar, mas as outras penas de morte também vai se aplicar a mesma coisa. Veies lá no Lidrosh Mimenu da Barzé, Shiarei Legufe Enu Tsarir. Mas peraí, se o versículo está falando de não acender fogo, por que a gente vai aprender uma coisa aqui tão distante do mais óbvio, que seria realmente acender fogo? Ele fala, Sharei legufe enu tsarir. A gente não precisa aqui desse versículo para ensinar a proibição literalmente de acender fogo. Sharei kvar ketiv bemakom aher. Já está escrito no Sefer Shemot mesmo, aqui em outra paraxá, lota se kol melachá. Não pode fazer nenhum trabalho construtivo, nenhuma atividade construtiva, e entre elas, avará letzorech melahai, acender fogo também é uma das atividades construtivas que são proibidas. 39 categorias de atividades construtivas, uma delas é acender fogo. Então, já está escrito que não pode fazer nenhuma das 39 melahot. Eu não precisaria de um versículo para falar só sobre acendimento de fogo, então os nossos sábios aprendem daqui que se trata da proibição da aplicação da pena de morte no Shabat. Eila lelamed inyan bifnei atzmo nirtav. O pirshu bo sheba lelamed etze sheamad. Então, por isso que os comentaristas falam que se não vem para ensinar o que estaria explícito no versículo, então ele está vindo para ensinar alguma outra coisa, que é o nosso caso para ensinar a proibição da pena de morte, aplicação de pena de morte no Shabat. Bezela shona mechilta lotevaruesh. Você não deve acender fogo. Sereifa bichlalaita. Quer dizer, aqui também, num outro documento chamado mechilta, está falando que isso de não acender o fogo é para incluir queimar a pessoa no Shabat, aplicação da pena de morte. E atztal elamed mas sereifa meyuchedet sheyachad mimitov bezdin einu dohe et Shabat. Kol she'ar mitot bezdin lo idhu et Shabat. Da mesma maneira que essa morte, essa aplicação de pena de morte, ela não pode passar por cima do Shabat, apesar que a gente falou, tem algumas coisas que dohim et Shabat, que passam por cima do Shabat. Por exemplo, se o Brit Milá ele cai no 8º dia, pode ser feito o Brit Milá no Shabat. Se o 8º dia cai no Shabat, a gente faz o Brit Milá no Shabat. Por quê? Porque Brit Milá dorreta Shabat, ele empurra o Shabat, mas a aplicação de pena de morte, apesar de ser uma mitzvah que está sendo feita, isso não dorreta Shabat. Veim kol zeh shelamad no bepasuk zeh, yesh lidrosh bo ma shedarshu bo, od gam ken be'ara, lechalek yatzata, klomar she'aoseh beshabat arbe avod melachot, bebat ahat, be'elem echad sheyeh chayav chatat al kol melachá o melachá bifnei atzmo. E vem um outro ensinamento aqui, também paralelo, que a gente pode aprender dessa mitzvah, que uma pessoa, a gente falou que são 39 categorias de melachá. Se alguém faz intencional uma melachá no Shabat, recebendo advertência com 2 testemunhas, essa pessoa teria pena de morte. Então, fazer melachot, fazer trabalhos construtivos no Shabat é uma das coisas que tem aplicação de pena de morte, se for feito bemezid, se for feito intencional, quer dizer, se foi avisado antes para a pessoa que ela não pode fazer, e se ela fizer, ela tem pena de morte, e também
se tiveram duas testemunhas que viram essa pessoa transgredir no Shabat. Agora, se ela faz beshogeg, se ela faz não intencional, então, o que quer dizer não intencional? Ela esqueceu que é Shabat. Então, ela faz a melachá. Ela quer fazer a melachá, mas ela esqueceu que é Shabat. Ou uma outra situação que ela esqueceu que essa melachá é proibida. Ela sabe que é Shabat, esqueceu que a melachá é proibida. Isso é chamado shogeg. Essa pessoa tem que levar um korban chamado korban hatat. Para cada tipo de melachá, ele teria que levar um korban diferente. Se a pessoa fez as 39 melachot durante o Shabat, ele teria que levar 39 korbanot lá para o Beit HaMikdash. O Bagemará de Bnei Me'arava Amru Bechol Moshvoisechem Rabi Ilah Beshem Rabi Yonai Mikan Lebatei Dinim Shelo Yeh Danim Beshabat. Aqui também é uma outra fonte no Talmud Yerushalmi, fala para a gente que daqui a gente aprende que não se pode fazer julgamentos no Shabat, não só aplicação da pena de morte no Shabat, mas também não se sentarem 3 juízes para fazer julgamentos do Shabat. Mishorshei a mitzvah, das raízes aqui dessa mitzvah, o que está por trás aqui dessa mitzvah? Sheratzah Hashem Itbarach lechabed hayom hazeh. Deus quer dar um kavod, quer dar uma honra especial para o dia do Shabat, sheimtzeu bo menucha akol, que todo mundo tenha no Shabat um dia de descanso, gam achotim ve'achayavim, mesmo os transgressores e as pessoas que foram condenadas, mesmo a pessoa que chegou no nível de ter uma condenação a uma pena de morte, ainda assim ela merece ter o descanso do Shabat. Mashal lemelech gadol shekará bnei amedina yom echad liseudá. Isso se compararia a uma parábola que ele traz aqui de um rei, um grande rei, que ele convocou todos os habitantes, ele convidou os habitantes lá do reinado dele para uma grande seudá, uma grande refeição, sheina monea apetach mikol adam, e não impediu a entrada de ninguém, quer dizer, não colocou um guarda na porta para falar você sim, você não. Quer dizer, mesmo os perversos puderam entrar aqui na seudá, nessa refeição oferecida pelo rei, aberta para todo mundo, vechad yom seudá e assim mishpat. E depois, achar yom seudá, no dia seguinte desse dia festivo, dessa refeição aqui, ele vai fazer os julgamentos. Kenel da Varazé, a mesma coisa aqui no dia do Shabat, Sheashem Beruach u Sivano lekadeshu lechabed Yom HaShabbat. Hashem, ele ordenou para a gente que a gente dê honra para o dia do Shabat, letovateino u lezakoteno. Tudo isso para o nosso bem, ele quer dar méritos para a gente, ele quer que a gente tenha um dia de descanso, de tranquilidade. Então, nem mesmo uma pena de morte de um perverso a gente pode aplicar no dia do Shabat, que Moshe Katav Tilemala, como a gente já falou nas mitzvot 31 e 32, que a gente falou bastante. Então, tudo isso, para quem quiser, a gente tem gravado todas as aulas, desde a primeira aula, desde a primeira mitzvah, a gente pode voltar, se a gente quiser repassar. Vezé Gamken Mirvodô Shel Yom Hu. Então, tudo isso em honra do Shabat e também pelo benefício de Am Israel, que a gente tenha esse dia do descanso, que a gente possa aproveitar pelo menos um dia da semana para ter um dia de tranquilidade. Até mesmo os perversos do povo merecem também esse dia de descanso. Venoeged mitzvazu bisman habait. Isso se aplica, obviamente, só na época que temos o nosso templo sagrado, onde podiam ser aplicadas as penas de morte, Bizharim, Shechem Balei Mishpat, e só para os homens, que a gente já explicou, muitas mitzvot lá atrás, a gente falou que a mitzvah de julgar, isso se aplica só para os homens e não para as mulheres. As mulheres, elas normalmente, com raríssimas exceções na história, elas não podem ser juízas, não podem fazer parte do Beit Din, já explicamos bastante isso em mitzvot anteriores. Vechayavim lizaer bechol yasu din beshabat. Lebal yasu din beshabat, e devemos ser extremamente cuidadosos para não fazer aplicação de sentenças no Shabat. Veim avru vetzivu lisrof briá beshabat, e se
Beidin, os juízes, eles transgrediram e mandaram aplicar uma pena de morte em pleno Shabat, Avru alavzé, eles transgrediram essa proibição da Torá, ve'en lokim im lo asu bomase. Eles não tomam chicotadas porque eles não fizeram nenhum ato. Quer dizer, você ordenar que seja aplicado a pena de morte não é considerado que você fez o ato, então eles não receberiam as chicotadas. Ve'im asu bomase. Agora, se eles aplicaram realmente a pena de morte, kegon shesarfu hem beyedeim, os juízes foram lá e eles mesmos aplicaram a pena de morte para a pessoa condenada, e mexeidim veatraá, se tiver testemunhas, e também teve o aviso para os juízes, olha, senhores juízes, não façam isso, é proibido matar, aplicar a pena de morte no Shabat, e mesmo assim eles não escutaram, foram lá e mataram o condenado, Niskalim, eles são mortos por apedrejamento, se for bemezid, se for intencional, beshogeg, se for não intencional, eles esqueceram que era Shabat, eles esqueceram que não podia aplicar a pena de morte no Shabat, mevim hatat lekapará, eles trazem o korban hatat como uma limpeza espiritual pela transgressão que eles fizeram não intencional, como qualquer outra transgressão feita no Shabat, se ela for não intencional, tem que trazer um korban hatat para capará, para expiação, para limpeza espiritual. Ele vai trazer o korban hatat. Bezrat Hashem, a gente vai lá na Parashá Vaikra, a gente vai explicar um pouquinho da natureza de cada um dos korbanot e vamos começar a entender um pouquinho mais o que é korban olá, o que é korban hatat, o que é korban shlamim, cada tipo de korban, e eu garanto que a gente nunca mais vai ler o Sefer Torá da mesma maneira, principalmente quando chegar para Vaikra, que parece que está escrito em chinês, que a gente não entende nada e fica desesperados, que não estão entendendo nada do que a Parashá está falando. Garanto para vocês que a vida vai ser diferente a partir de agora, porque, como a gente falou, terminamos aqui a Parashá Vayakel, na Parashá Pekudei, a última Parashá do Sefer Shemot, em Ba Mitzvah, não tem nenhuma mitzvah. Então, vamos entrar aqui na Parashá Vaikra. Parashá Vaikra já tem muitas mitzvot e as mitzvot estão todas relacionadas, a gente vai ver, com o serviço para Hashem, o serviço de korbanot. Existem korbanot, existe korban mincha, que é um korban de farinha. Por mais que a gente já mencionou algumas dessas coisas, assim, nas outras aulas, agora a gente vai começar a pegar cada um dos korbanot. Ele não se alonga muito aqui nos korbanot, e a gente vai começar a ter um pouquinho mais do tam, do gosto, o que significa, quais são as razões, o que está por trás, e vamos ter uma visão completamente diferente de muitos aspectos aqui da Torá que pareciam impossíveis. A gente vai começar a entender um pouquinho melhor. Então, a Parashá Vaikra, ela tem 11 mitzvot taseh, 11 mitzvot positivas, ve'chamesh mitzvot lo taseh, e 5 mitzvot negativas, então totalizando 16 mitzvot que a gente vai ver Bezrat Hashem aqui na Parashá Vaikra. Então, vamos para a mitzvah Kuf Tet Vav, a mitzvah 115, mitzvat Maseh Aolá. Olá é o primeiro korban que a gente vai explicar, o primeiro korban que aparece aqui na Torá, no Sefer Vaikra. Então, a mitzvah é Lasot Aolá Kemishpatá, fazer o korban olá. Vamos só já começar, depois ele vai entrar nos detalhes, mas olá vem de lalot, de subir. É um korban que a gente vai ver que ele é completamente queimado, e por isso ele, como olela shamaim, ele inteirinho sobe para Hashem. É um korban que ninguém aqui vai ter proveito desse korban, ele vai ser inteirinho queimado. E vamos ver aqui alguns detalhes desse korban. Shenemar, como está escrito aqui, então estamos no Vaikra Aleph, comecinho do Sefer Vaikra, no Pasuk Gimel, no terceiro versículo, Im Olá Korbanó. Se você quiser trazer um korban olá, como Shekatuv Parashá, então tem alguns detalhes, e o que a gente vai trazer aqui, um pouquinho da raiz, mas vale a pena, para quem tiver interesse, depois da aula, tentar dar uma olhada nos versículos e vocês já vão perceber que a gente já vai ver os versículos com outros olhos.
Mishorshei a mitzvah, entre as raízes aqui dessa mitzvah, Mashekatavti, então o que já foi falado anteriormente na mitzvah 95, Bemitzvah Tabait, alinhar na Korbanot, Seder Vaikhuli. Então, na Parashá Terumá, que foi a Parashá que a gente leu na semana passada, ele já entrou aqui no Sefer HaChinuch um pouquinho na explicação, no Tam, nos chores das mitzvot de Korban. Então, para quem quiser recapitular, volta lá para a mitzvah 95, que está tudo já gravado, e pode voltar de novo qual é o Tam, o que está por trás aqui da mitzvah de Korban. Midinei a mitzvah, algumas leis aqui do Korban Olá, Mashamru Zichrono Libraha, Bemase Olá, Sheaita Nasid Ken. Então ele vai explicar um pouquinho como era feito esse Korban Olá. Shohatim etabehemá ba'azará. Então é feito primeiro o abate do animal, isso já dentro da azará. Então o que é a azará? Vamos lembrar o Beit HaMikdash, acabei não lembrando, na aula que vem Bli Neder eu tento trazer um mapa do Beit HaMikdash para a gente poder visualizar um pouquinho melhor. Existiam algumas sessões dentro do Beit HaMikdash. A primeira sessão, para quem está entrando, é chamado de Ezrat Nashim, seria o pátio das mulheres. Lá não ficavam só as mulheres, também os homens ficavam nesse lugar, mas as mulheres vão até o limite aqui do Ezrat Nashim. Os homens, alguns homens podem passar um pouco mais. Então tem o Ezrat Nashim, depois tem o Ezrat Israel, que é mais um corredor bem fininho, onde os homens que são Israel, eles podem passar até esse ponto, e depois tem o Ezrat HaKohanim. Então, o Ezrat HaKohanim é o grande pátio onde vai ter o Eichal. O Eichal é o lugar mais sagrado, onde fica a menorá, onde fica o Aron HaKodesh, na verdade fica no Kodesh HaKodashim. Então tem o Kodesh HaKodashim, e em volta tem um pequeno pátio, que é esse Ezrat HaKohanim, ou também chamado de Azará. Azará é um pátio. Então, nesse pátio, lá ficava o Mizbeach, lá ficava o nosso altar de sacrifícios do lado de fora, né? Dentro do Beit HaMikdash, mas fora do Kodesh, muito semelhante ao que a gente está vendo aqui na Parashá Terumá. A gente viu na Parashá da semana passada, o Mishkan, o templo móvel, era um Beit HaMikdash miniatura. Então também tinha o Ohel Moed, é a parte mais sagrada, onde ficava alguns dos utensílios, o Aron HaKodesh, a Menorá, a Shulchan, e também do lado de fora, no pátio do Mishkan, ficava o Mizbeach. Então, esse é um paralelo no nosso Beit HaMikdash. Temos aqui a Azará, esse grande pátio, onde ficava o Mizbeach, e lá era feita a Shritá. A Shritá é uma das poucas coisas, uma das pouquíssimas coisas que mesmo alguém que não é Cohen pode fazer. A Shritá Ksherá Afilo Bezarim. Mesmo alguém que não é Cohen podia entrar para fazer a Shritá lá na Azará. O resto, a gente vai ver, a grande maioria aqui dos serviços só pode ser feito por um Cohen, e se alguém que não é Cohen fizer o serviço, ele é Hayav Mitab Dei Shamayim, ele tem um decreto de morte celestial. Mas aqui a Shritá é uma das poucas exceções que também alguém que não é Cohen poderia fazer a Shritá. Então, se tem um shohet, alguém que sabe fazer o abate kasher, e ele não é Cohen, mesmo assim ele pode entrar e fazer o abate do animal. Mikabalat Adam ve'eilach mitzvat keuna. Só que dá de receber o sangue para frente, só os Kohanim podem fazer. O que é o Kabbalat Dam? Existe um utensílio chamado Mizreket. O Mizreket ele serve para receber o sangue que está, quando é feito a Shritá, vai jorrar o sangue do animal, isso é recebido num utensílio, ele é levado até o Mizbeach, Vezoreka a Kohen Adam, ele vai jogar esse sangue no altar. Isso é uma das partes mais importantes do Korban, e é justamente essa parte que mais traz a capará, a limpeza espiritual, quando está se tratando em especial de korbanot que são por alguma transgressão, que precisa de alguma limpeza espiritual. Esse ato de jogar o sangue no Mizbeach, isso que traz a purificação espiritual.
o mafshitotá, depois ele vai tirar o couro do animal, o menatcha eivarim shleimim, ele vai cortar os membros, óbvio que não é de qualquer maneira, existem cortes que a Torá indica para a gente, as patas, ele separa as patas, separa as partes laterais do animal, o animal que tem rabo grande também separa o rabo, então vai depender de que animal a gente está falando, ele vai cortando em membros, são cortes já pré-definidos, dirtiv lintareia, o pershuz libraha, Beló netareia lenetahim. Então, tem que ser em pedaços inteiros, quer dizer, em membros inteiros, e não ficar dividindo os membros em partes pequenas. Então, tem que ser um corte. Os Kohanim, obviamente, que estudavam muito como fazer, o que fazer, qual forma, o que corta, como corta, tudo isso eles tinham um grande domínio. O Keshe Menater, Mesir Gida Nashe Minayarech, o Maktir Kola Netahim al Gabei Mizbeach. Ele também, enquanto ele está cortando, ele vai tirar o nervo ciático, o Gida Nashe, que fica nas patas traseiras do animal, e depois ele vai levar todas essas partes para a rampa, chamada Kevesh, vai ser colocado na rampa, e depois da rampa, os Kohanim levavam para cima do altar, onde tem uma Marahá. Marahá é uma pilha de madeira que está queimando, e tudo isso, Maktir Kola Netahim al Gabei Mizbeach, todas essas partes vão ser queimadas sobre o altar. Vetzemer sheberoshei akvasim vesear shebiskan atayashim veatzamot veagidim akarnaim veatlafaim bisman shechem mechubarim maktirim makol. Então, tem algumas partes do animal, por exemplo, a lã, que ainda está na cabeça do animal, tá? Quando estamos falando de ovelhas, ou os pelos que estão na barba do bode, ou os ossos e os tendões, os chifres e os cascos. Todo momento que eles estão conectados com as outras partes do corpo do animal, maktirim makol. A gente queima tudo, inclusive essas partes. Shenemar veiktir akol, a Kohen, etacol. Então, o Cohen, ele queima todas as partes que tiverem conectados com esses membros. Pirshu loyalu. Agora, se separou essas partes não devem ser queimadas de novo. A lã da cabeça da ovelha, os pelos da barba do bode, os ossos, os tendões, se eles foram separados do resto da carne do animal, eles já não devem ser mais levados para serem queimados sobre o altar. Shenemar veacita olaterra abassar veadam. Olha que interessante, está escrito na Torá, você vai fazer o seu korban olá, a carne e o sangue, quer dizer, todas as outras coisas que não são carne e sangue, se estão conectados com a carne, eles também são queimados. Se foram separados na hora do corte, então eles já não são levados mais para serem queimados sobre o altar. Peseder anituach keitzadayá, como que era feito esse corte, qual era a ordem, tudo isso, de novo, tem alahot, tem maneira, não é fazer de qualquer jeito, corta do jeito que quiser, existe uma ordem. Como é feita a lavagem das partes internas, então tem que lavar o intestino e todos os órgãos internos também do animal. O bekama bnei adam molihim etaivarim lamizbeach, tem na Gemara a definição quantas pessoas levam as partes, os Kohanim, eles querem participar dos serviços. Então eram feitos sorteios para ver quantas pessoas que vão participar, quem são os Kohanim que vão levar cada parte do animal, tudo isso, as Mishnayot, a Gemara, ela explica para a gente, Shamru zichrono libracha, ki a keves bashishá. Então, levar até o keves, ele é em 6 pessoas têm que levar isso. Perdão, keves é a cabra, vai ser dividido em 6 pessoas que vão levar suas partes. Veashor ve'arba ve'esrim ve'olot tzibur. E o touro vai ser levado por 24 pessoas depois que ele for cortado. Ve'olot yachid bepachot. Isso tudo quando é do tzibur, quando são oferendas coletivas,
Se são oferendas particulares, menos pessoas que vão levar, inclusive o dono pode escolher que Cohen ele quer que faça o corban dele. Venyan, olata of keitzanasit, veyeter pratea mevoarim bezvarim. Também, se quiser saber como se faz o corban olá com pássaros, que também é parte, a gente tem oferenda de animais e tem oferenda de pássaros, tem algumas diferenças de como é feito, obviamente, não só o tamanho do animal, mas como é feito a shritá, como que tem que matar o animal, que parte que queima, que parte não queima, como que joga o sangue no altar, tudo isso vai aparecer num tratado especial chamado Zvahim. Zvahim vem de Zevach, mesma raiz de Mizbeach. Então, são as oferendas, um tratado inteiro explicando todos os detalhes de como são feitas as oferendas. Venoeged bismanabait bisharei keoná. Isso se aplica na época do Beit HaMikdash para os homens Koanim que faziam o serviço. Ve Kohen shavar velo asa kasederazé bitelase. O Kohen que ele transgrediu e não fez na ordem correta, não fez da forma correta, então ele está deixando de cumprir aqui uma mitzvah positiva da Torá. O Ramban, ele traz aqui Shekol Maseh Korbanot Mitzvah Hat. Ele fala que todos os Korbanot é considerado uma única mitzvah. A gente vê que o Sefer HaChinuch, cada tipo de Korban, ele identifica como uma mitzvah por si só. O Ramban, a gente já trouxe várias machlokot, várias discussões do Ramban com o Sefer HaChinuch, e o Sefer HaChinuch normalmente anda junto com o Rambam, o Maimonides, mais o Nachmanides, o Ramban, ele normalmente discute aqui com o Sefer HaChinuch, ele fala que todos os korbanot, na verdade, é uma única mitzvah da Torá, Benitztavu kol zera Aaron beavodatam, vei mitzvah tasecha. Para ele é tudo uma única mitzvah positiva, enquanto aqui para o Sefer HaChinuch e provavelmente, de acordo com o Rambam, vão ser aqui muitas e muitas mitzvot, cada korban vai ser uma mitzvah por si só. Aqui vamos para uma outra categoria também muito interessante, porque toda vez que a gente fala de korban, a gente sempre associa que korban é um animal. A gente vai entrar aqui num outro tipo de korban, tão importante quanto o korban aqui dos animais, que é chamado de korban mincha. Mincha não tem a ver aqui com a reza da tarde, que também é chamada de mincha. Mincha, ela significa literalmente uma oferenda. Vamos ver o que é essa mincha, do que ela é feito, quais são os tipos. A gente vai ver que tem muitos tipos diferentes de mincha. Então, vamos ver aqui alguns detalhes. Então, a mitzvah número 116, Kuf Tet Zain, mitzvat korban mincha, lasot melechet mincha. Então, é fazer todo o procedimento desse korban chamado mincha, aleinyan aniskar batorá beparashioteia, como está mencionado, como está explicitamente escrito na Torá, nas suas sessões específicas, Shenemar, como está escrito. Então, no Sefer Vaikra, já no Perek Beit, no Pasuk Aleph, no versículo Aleph, Benefesh ki takriv korban mincha. Uma pessoa, quando oferecer um korban de mincha. Vamos explicar o que é o korban de mincha. O Ktiv, e mincha ala machavat, também está escrito a mincha que é feita na frigideira. O Ktivod, e minchat marcheshet, se é uma mincha feita na panela. Daqui a gente já dá para ver, na linguagem da Torá, que existem vários tipos diferentes de preparação desse korban mincha. Vamos falar alguns deles, Bezrat Hashem explicar. De novo, aqui o Sefer HaChinuch, ele não vai se aprofundar muito aqui nas mitzvot, mas ele vai dar uma visão geral para a gente o que é cada um desses serviços. Inyan amenahotu korban abba miminei akmachim. Então, mincha são korbanot que são feitos de vários tipos de farinhas diferentes, velome balechaim, e eles não são feitos de animais, diferente do que a gente está acostumado a escutar o conceito de korban, são korbanot feitos de farinha. O Kvar Katav Telemala, então já explicamos anteriormente na mitzvah 95 que a korban bebalei chaim u bene dimion chazak etzel adam.
a gente, na verdade, se aprofundou bastante nisso, que o corban de animais, ele tem semelhanças muito grandes com o ser humano, e uma das ideias do corban era realmente transmitir uma mensagem forte para o ser humano, por exemplo, no corban hatat, o corban que é trazido por uma transgressão, quando a pessoa vê o animal morrendo, ele deveria saber que quem devia estar morrendo era ele, e que Deus foi misericordioso e poupou a vida dele. Então, tem algumas semelhanças do animal com o ser humano, e isso servia para learnia, o leaspil, a nefesh, a mitavá, vearotat, para submeter, para abaixar os desejos do ser humano, que é o que causa os pecados, que causa a transgressão, são justamente os desejos animalescos do ser humano, como ele vê que aquele animal é um ser vivo como ele. Qual a diferença do animal e do ser humano? O animal, ele não tem intelecto, mas ele está vindo na frente dele. O animal também tem os pés, entre aspas, as mãos, o coração batendo, quer dizer, tem a cabeça, tem os olhos, ele vê, e ele vê a semelhança entre ele e aquele animal. O que está diferenciando o ser humano do animal é justamente a parte do intelecto. Nisra Bekalei, ele vê aquele animal sendo queimado, aquele animal acabando o Kumoken, e aí ele deve aprender disso. A Nefesh Achotet, a alma de uma pessoa que está fazendo uma transgressão, Mitzad Hulshat Seher. Por que ela está fazendo uma transgressão? Porque o intelecto dela está muito fraco. Se ela tivesse o intelecto no lugar, por que ela vai fazer uma transgressão? Techla vetabad gamken im tatmid bepeulot beemiot. Ela tem que entender que ela também está se autodestruindo e que Deus nos livre. Ela pode acabar com toda a continuidade dela nesse mundo e no mundo vindouro, se realmente ela se habituar a fazer esse tipo de atos animalescos, atos que estão associados com os prazeres, com os desejos aqui do mundo material. Então, a pessoa ela deve tentar fugir de toda essa parte dos desejos, de todas essas partes das vontades que levam a pessoa para transgressões. Então, isso, os korbanot de animais, eles ajudam a despertar que a het lo yavo rak mishoresh behemah, porque, na verdade, da onde vêm todas as transgressões? Do lado animal, da raiz animal do ser humano. A gente sabe que o ser humano tem um lado material, um lado mais baixo, um lado mais pesado e um lado muito mais elevado, que é o lado da alma. Quer dizer, o corpo é o que leva o ser humano para a transgressão. Essa semelhança entre a pessoa e o animal é para ele lembrar que ele está indo atrás do seu lado animal e não do seu lado anjo. Então, quer dizer, antes de criar o ser humano, Deus criou os anjos e criou os animais. O ser humano foi o último, e o ser humano ele é considerado como um microcosmos. Quer dizer, dentro do ser humano tem um pouco de todo o universo e tem a parte animal e tem a parte angelical. Dentro do ser humano tem a parte material, a parte espiritual. Toda vez que a gente faz uma transgressão, é que a gente se deixou levar pelo nosso lado material, pelo nosso lado animal. Via korban, bemasheu balhaim. Então, os korbanot de animais, pelo fato de serem animais vivos, afalpi sheuba gamken leachnaata yetzer, mesmo que ele vem para tentar submeter um pouco os nossos impulsos, sheire adam que bishvil reto nitztarach lisrof mamono ulechalotó. Olha só, por causa da sua transgressão, ele está tendo que gastar o seu dinheiro, queimar o seu dinheiro. Quer dizer, aquele boi que foi comprado, que foi pago tão caro, agora, diante dos olhos dele, isso está queimando. Quer dizer, é o dinheiro. E estamos falando aqui de uma época que realmente os animais eram a fortuna da pessoa, eram o que a pessoa tinha de mais valioso, eram os animais. E agora, diante dos olhos dele, ele está queimando o seu boi. Bemet, endimiono hazak mobe baleia chaim. E não tem como ter uma comparação tão forte dos korbanot quanto os korbanot que são de seres vivos, que são de animais. O mina dome lefi apshat que alken ikare mincha mipnei sheinyana muat mikorban balchaim
כמו שמנחות בני אדם יהיו במועט ברוב הפעמים. Olha que interessante, a palavra minha, ele significa um presente. Então ele fala que o próprio nome minha, aqui, ele já tem um caráter de ser menor do que o corban normal, do que o corban com os animais. Ele é chamado minha, do lado presente, porque normalmente os seres humanos não dão bons presentes para os outros, a gente economiza no presente, a gente dá presentes pequenos para os outros, na maioria das vezes. Então, isso de chamar Korban Mincha já tem aqui uma dica que já é um pouco menor do que os Korbanot que usam animais. Viod mipnei sharbe mehen baot nedavá, e também outro motivo que é chamado Mincha, que a grande maioria das oferendas de farinha, elas vêm como uma doação voluntária e não obrigatória, o Masheinu Bechiuv Etzel Bnei Adam e Ekare Mincha. Toda vez que alguém traz uma coisa que ele não é obrigado, isso é chamado de Mincha. Mincha também é um presente, né? Alguma coisa que não é dado de forma obrigatória. Então, dois motivos aqui do nome desse Korban ser Mincha, o lado dele ser bem menor, bem mais simples do que o Korban de animais, e o lado que, na maioria das vezes, é trazido de forma voluntária e não de forma obrigatória. Veiluhen kol minei amenachot shehayu makrivim bazman habayit abaot bifnei atzman. Então, vamos ver aqui todos os tipos de mincha, de korban mincha, que eram oferecidos e que eram trazidos por si só, sem estarem associados. Algumas vezes o korban mincha, ele vinha associado com outros korbanot. Ele vai falar quais são os tipos de mincha que vinham por si só, que vinham de forma independente, sheinam baot le minchat nesachim, porque uma das coisas, quando, por exemplo, o korban tamid, que era oferecido todos os dias no Beit HaMikdash, de manhã e de noite, ele vem acompanhado de uma oferenda de farinha e ele vem acompanhado também de vinho que era vertido sobre o altar. Tanto o vinho quanto essa mincha, essa farinha, isso é chamado de nessahim. Mas, quer dizer, esse korban mincha, essa farinha que está sendo trazida, ele é meio anulado perante o korban, que é o korban que está sendo oferecido, o korban tamid, é o principal, e essa farinha e o vinho, eles são como se fossem secundários. Eles vêm por causa do korban principal e eles não são oferecidos por si só, mas a gente vai ver os tipos de korban de mincha que elas vêm por si só. Então ele fala shalosh menachot chem shechem baot bishvil kol hatzibur. Existem três tipos de menachot que elas vêm por toda a comunidade, elas são oferecidas pela comunidade. Behen korban haomer, estamos chegando em Pesach, o korban haomer, a gente lá para frente, Bezrat Hashem, vamos falar um pouquinho aqui do korban haomer, Pesach. Então no segundo dia de Pesach era feita uma oferenda de farinha de cevada. Então, isso é uma coisa siburi. Não precisava cada um do povo trazer o seu korban, era oferecido em nome do povo inteiro. Também, shtei alechem beatzeret. Na festa de Shavuot, tem um korban de 2 pães, esses já feitos com farinha de trigo. Isso também é chamado de um korban mincha. Velechem apanim shebekol Shabbat. Olha só, uma novidade. Aqueles lechem apanim, a gente viu na Parashá da semana passada, Parashá Terumá, que tinha um utensílio chamado Shulchan. Nesse utensílio tinham 12 pães, chamado lechem apanim. Esses lechem apanim também são considerados um korban mincha. Então, tudo isso é tziburi, isso é pelo povo judeu inteiro. Veshlostam mikraot mincha. E esses três que a gente mencionou também são chamados mincha. Vetesha sheliachid. Existem mais 9 tipos de mincha que são trazidos de forma individual. São os indivíduos que podem trazer. Veio o primeiro deles, minchat roté, a mincha trazido por alguém que fez uma transgressão. Vehi a mincha sheyakriv ani kesheit chayev chatat velot agia yado. A pessoa, quando ela fazia transgressões, ela deveria trazer um animal. Se ela não tem bens suficientes, se ela não tem dinheiro
suficiente para trazer um animal, ela podia trazer um pássaro. Se ela não tem nem dinheiro para trazer o pássaro, ela pode cumprir a obrigação do corban dela através de minhá de farinha. Então, ela pode oferecer farinha se realmente ela não tiver dinheiro, nem para trazer pássaros e nem para trazer um animal maior. Tem a minhat sotá, não vou entrar aqui nos detalhes agora, que isso é uma coisa muito longa. Sotá, aquela mulher que ela foi advertida pelo marido e mesmo assim ela se trancou com outro homem e tinha testemunhas, ela tem que passar por uma cerimônia e parte da cerimônia, essa mulher tem que trazer uma oferenda de farinha, vehi minhat aknaot aktubá beparashat Nassó, lá na Parashat Nassó, no Sefer Bamidbar, isso ainda vai demorar um pouco, mas é a oferenda de ciúmes que era trazido por essa mulher que queria provar a inocência dela, que ela não cometeu um ato de adultério. O terceiro tipo é minha sheyakriv kol kohen que sheikanes lavodá. Todo kohen, quando ele vai começar o serviço dele, quer dizer, ele passa por um período, enquanto ele era muito jovem, ele passa por um período de treinamento. Quando ele finalmente vai começar a fazer a avodá, fazer o serviço, ele era obrigado a trazer um korban, shemakrivotá beyadó, e ele vai oferecer com as suas próprias mãos, beua nikret minhat hinur. Olha que interessante, é uma minhá de hinur. Hinur significa, pode significar educação, mas hinur também significa que algo novo está começando, é uma inauguração. Então, é uma minhá de inauguração aqui do Cohen. A minhá, aqui, ó, quarto tipo de minhá, a minhá chama Kriv Cohen Gadol Bechol Yom, o Cohen Gadol, todos os dias da vida dele, enquanto ele é Cohen Gadol, ele tem que oferecer 2 vezes por dia um korban de minhá, Veini Kred Minhat Havitin. Então, é chamado, o nome desse korban é Minhat Havitin, ele oferece metade de manhã e metade no fim da tarde. O quinto tipo, Minhat Solet, é um tipo de minhá com uma farinha bem mais fina. Solet, normalmente, é uma farinha fina. Vehiba Beneder Unedavá, isso pode ser feito através de uma promessa ou um voto que a pessoa fez para doar isso para o Beit HaMikdash. Minhata Mahavat é uma minhá feita, preparada numa frigideira. Vehiba Beneder Unedavá também vem, se a pessoa ela quer trazer isso de forma voluntária. Minhata Marheshet é uma minhá preparada na panela, é uma outra forma de preparação. Veiba Beneder Unedavá também de forma voluntária ela era trazida. E a oitava, Minhat Mafetanur, é uma minhá assada no forno. Vehi Halot, que na verdade estamos falando aqui de pães. Vehi Ba Benedro Nedavá, também trazido de forma voluntária. E por último, Minhat Mafetanur, uma minhá assada no forno. Vehi Rekikim, ela é embebida com óleo, com azeite. O Ba Benedro Nedavá, e ela vem também por Nedavá, pessoa dá de forma voluntária. Então, olha que impressionante, se a gente lê de novo o Sefer Vaikra, a gente vai ver a lista de todas essas oferendas de farinha, todos esses nomes vão aparecer lá na Parashá, e a gente já não vai ficar mais tão assustado. Uma vez na vida, a gente já viu tudo isso. Menachot eilu mehem solet chitin, o mehem seorim. Algumas são de farinha de trigo, outras são de farinha de cevada. Mehem nechalot la koanim, algumas são consumidas pelos koanim. Chutz min akmitzá, menos uma parte retirada. O que seria a kmitzá? O Cohen, quando ele pegava o korban de minhá, ele aproximava isso do altar, ele vai pegar com esse movimento só a parte interna da mão, então os dedos não entravam aqui, ele vai encher esse punhado na mão dele, essa parte ela é queimada lá no Mizbeach e o restante podia ser consumido pelos Kohanim. Verhar mechem hametz, algumas, existe só um tipo de minhá que é hametz. Vehishtei alechem shemevim beyom atzeret. É a única minhá de todas essas que a gente leu, que é hametz, é os pães que são oferecidos em Shavuot. Shegam hem nikraim minhá, eles também são chamados de minhá.
Veinam krevim legabei misber, mas eles não podem ser levados no altar, nada com fermento pode subir no altar. Então, por isso que todos os tipos de minhá, fora essa de Shavuot, elas não podem ser fermentadas. Isso a gente vai falar um pouquinho mais na mitzvah, na próxima mitzvah, que Bezrat Hashem a gente vai ver na aula que vem. Velstei alechem einu nemar batorá que shastra dereklal kol minhá yasher takrivu lashem lota sechametz prat beilo beotziam minaklal vealechem nemar sham korban reishit takrivotam lashem. Então, quer dizer, aqui teve uma exclusão da Torá. A única exceção realmente vai ser esses pães oferecidos em Shavuot. Eles não entram na proibição de fazer hametz aqui na farinha que é oferecida como korban. Então, a única exceção, mas não pode subir no altar. Isso vai ser usado de uma outra maneira, Bezrat Hashem. Cada uma delas a gente vai ver um pouco mais detalhados. O Mikol Makom Elamizbeach Lo Ayolim não pode levar de qualquer jeito para o altar esses pães aqui que foram fermentados. Mikevan Shaya Baen Hametz, Kmosh Nemar Bahem, Vela Misbeach Lo Yalure Rea Nihoyach. Então está escrito que não pode ser levado lá para o altar. Vikola Shiara Yamatzah, mas todos os outros tipos de minhá, inclusive esses pães, inclusive o lechem apanim, isso muita gente nunca tinha escutado. Os lechem apanim, eles eram matzá, eles eram pães não fermentados que eram para uma produção especial. Existiam segredos de como fazia esses lechem apanim. Beseder, avaat, kari, como que era trazido a minhá, adam visoled mitoch beito, a pessoa trazia farinha da casa dele, bekli keseb ou zahav ou shel materet, tinha que trazer num utensílio de ouro, de prata ou de metal, o molichá etzel a Cohen, e ele dava nas mãos do Cohen, ve a Cohen molichá etzel a misbeach, e o Cohen aproximava essa oferenda lá do altar, ve kometz mimena Cohen beroshei etzbeotav, e o Cohen pegava com a ponta dos dedos, ele pegava uma certa porção, o maktira kometz kuloba misbeach, ele queima toda essa parte que foi retirada lá no misbeach, Viashear nechal la koanim. E o restante pode ser comido pelos koanim. Zeu seder a nechalot. Isso é o que era feito com as farinhas que eram consumidas. Seder a nisrafot, tem também a ordem das que eram completamente queimadas, que é uma exceção. Depois a gente vai ver cada uma delas. Ve a melachot shenasot bemenachot aledei zarim, anasot bahem aledei koanim. Também existem pequenas coisas que podem ser feitas por alguém que não é Cohen, por exemplo, trazer a minhá até o Cohen, isso obviamente qualquer um pode fazer, a partir do momento que o Cohen pegou isso na mão e levou para o Misbeach, agora só os Kohanim podem fazer, veieter pratea mevorim b'masechet abnuyal zeh, vei masechet menachot. Então, olha só, tem a masechet só para korbanot de animais, que a gente falou, masechet zvachim, e tem uma masechet só para as oferendas de farinha, com todos os detalhes. E, na verdade, eles têm um paralelo muito grande, interessante. Tudo que era feito no korban de animais, existe um paralelo também no korban de farinha que era oferecido. E só para a gente terminar, Noeget, Asiata Minha, Bezman Abait, o Bezman Bezichrei Keuná. Isso só se aplica, obviamente, na época do Beit HaMikdash, para os homens Kohanim, Bekohen Shavar, Peshinah Masea Minha, e um Kohen que ele mudou qualquer coisa na forma que ele tem que preparar ou oferecer esse Korban Minha, a Mefurash Ba, que está explícito na Torá, Bitelase, ele está anulando aqui uma mitzvah C da Torá, e, obviamente, ele vai ser castigado por isso. Shavuot Tov.